Gravação. Vou começar de novo, tá? Então, nós estamos falando sobre patologia mamária, né? Que é uma das principais patologias que ocorrem, né, no sexo feminino, sendo responsável por 22% das neoplasias e tem um grande impacto, segundo fontes literárias, segundo o Ministério da Saúde, e ainda, algumas fontes em alguns países, hoje existe o Outubro Rosa, que é uma época de conscientização para que as mulheres procurem atendimento médico e façam um exame médico. Posteriormente, dependendo da idade, ele vai indicar uma ultrassonografia, uma mamografia, uma ressonância magnética, caso seja necessário, e outros exames, se for necessário para diagnóstico. Não se recomenda em alguns países mais o autoexame da mama, que nem sempre o paciente está capacitado para fazer aquele autoexame. Então, uma massa, um nódulo que tenha menor que 1 centímetro, às vezes ela não consegue palpar o autoexame. Então, ele só vai ser visto a mamografia ou a ultrassonografia, por isso que não se recomenda tanto, mas deve ser, se eu quiser fazer, eu posso fazer, claro, entre o quinto e o sétimo dia do ciclo menstrual, no período perimenstrual pode ser feito. Então, se quiser fazer esse exame, faça próximo a esse período, que terá uma maior probabilidade de... eu achei um negocinho aqui, pode ser alguma coisa? Pode. Pode ser só um cistinho simples que auto-desaparece durante o próprio ciclo menstrual? Sim, é autolimitado. E quando se faz diagnóstico precoce, a tendência à cura e o prognóstico é muito melhor, né? Então, se ela achar algum nódulo, é lógico, se for maior que 1 ou 2 centímetros, o paciente vai visualizar e vai falar, estou com uma alteração aqui, a pele ficou um pouco mais espessa, eu tenho uma retração do mamilo, o mamilo está de forma irregular. Como é que você fez o autoexame? Eu vou botar minha imagem aqui. O autoexame, se tiver aula prática, levanta o braço para ver retração, distensão, se tem alguma alteração ao rolamento. Vou botar a mão na cintura, vou fazer isso. E se eu quiser botar uma mão atrás e tentar palpar, né? Existem duas manobras para palpação da mama. Vamos chamar a manobra de Velpo, que é em forma de tecla de piano no sentido horário, tocar piano. E a outra chamada de blood patch, ou de sangue bom, que é feito com as pontas do dedo, sempre no sentido de horário. Mas eu não sei fazer no sentido horário, eu aprendi no anti-horário. Não tem problema. Mas se algum dia cair em alguma prova tipo da manobra, você tem que saber o nome e como que é feita essa manobra. O fluxo papilar. Então, o fluxo papilar, ele deve ser espontâneo. Você não vai ficar apertando a mão da paciente para que haja sangramento. Então, você vai olhar, vai palpar. É claro, pode ser em água de rocha, é claro, ou pode ser sanguinolento ou ainda purulento. As alterações cutâneas. Os cânceres de origem melanócitas ou melanotróficas ou não melanotróficas pode surgir sim na pele, tem coloração um pouco mais escura. Então, você vai procurar pedir exames ao paciente, se você puder, uma ultrassonografia, uma mamografia, ou até mesmo encaminhar essa paciente para um mastologista, um especialista, mas você tem que saber que ali tem alguma alteração que poderá ser benigna. Não vai estar, a senhora está com uma mancha na pele, isso é um câncer? Não, você não sabe. Você vai pedir exame e você vai encaminhar para um especialista. Mas ela já trouxe uma mamografia BIRADS 4, mas é diferente. Se o cara cascou como 4A, 4B ou 4C, pode ser alguma coisa assim. O diagnóstico definitivo, no caso do 4, é feito com biópsia e histopatológico para saber o tipo histológico, caso o radiologista tenha colocado BIRADS 4 no seu laudo. Você vai ter o laudo na sua mão. Se ele colocar BIRADS 3, você vai acompanhar de 6 em 6 meses, num período de 2 anos. Após 2 anos, se persistir o BIRADS 3, esse diagnóstico volta a BIRADS 2. Lógico, você vai encaminhá-lo para um especialista para você não se comprometer. Manda para um mastologista. Você não é mastologista, você é geral, você é generalista, né? Mas pode encaminhar sim e deve encaminhar para um mastologista. Adenopatia axilar são os linfonodos que aparecem. A mão é constituída geralmente por 4 quadrantes. Então, vou voltar com a minha imagem de novo, para não sumir feinho, não gosto de aparecer, que vocês não vão assistir minha aula. Mas aí eu tenho a mama. Tenho a mama dividida em 4 quadrantes. Algum dividido no 5º quadrante, que é aquele que é infra-areolar, que pode aparecer alguma alteração. Quadrante superior externo, quadrante superior interno, quadrante inferior externo, quadrante inferior interno.
A linfa da mama drena. Então, eu tenho drenagem linfática. Primeiro, para a região axilar, então, estou falando sobre adenopatia axilar. Eu tenho drenagem supraclavicular, eu tenho infraclavicular e tenho drenagem ainda cervical. E no quadrante inferior interno, eu tenho a drenagem para a artéria mamária interna, que drena para o sistema ázygos e que drena ainda para o ducto torácico. Então, qual o quadrante de pior prognóstico, se por acaso eu tiver? Qual o melhor prognóstico? Eu não queria ter câncer. Tudo bem, ninguém quer. Mas se houver, de melhor prognóstico é o superior externo. Guardem sempre isso. Tá? Por que o superior externo? Porque geralmente ele pega a vaso sanguíneo, pega. Muitas vezes, dependendo do prognóstico, e o principal tipo histológico é o ductal infiltrante, em torno de 65% a 85% dos adenocarcinoma. Lembrar sempre que 98% das patologias mamárias, elas podem ser ductais, de origem do ducto, ou no lóbulo, ou pode ser misto. E o mais comum é o ductal infiltrante, é aquele que acomete, geralmente, esse quadrante aqui tem o melhor prognóstico, desde que rastreado e diagnosticado precocemente. E eu tenho os linfonodos para os quais, né, vai drenar essa linfa. Agora, se ela tiver adenopatia axilar, provavelmente o linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo para onde drena a linfa da mama, ele já está acometido, porque chegou na região axilar. Ela tem uma mama distorcida, ela tem uma retração no mamilo, ela tem uma retração na musculatura, ela refere dor local, ela não procurou tratamento na época adequada, ela não fez o diagnóstico, e eu tenho um comprometimento já axilar. Provavelmente, meu linfonodo sentinela estará comprometido. O que é linfonodo sentinela? É aquele para o qual drena a linfa. Então, como é que você sabe? Eu fiz um ultrassom, eu sei que eu tenho um problema na mama. E aí eu vou injetar um radiofármaco ou uma tinta de azoto de metileno e eu vou esperar um tempo, vou saber para onde drenou. O linfonodo sentinela, por exemplo, está aqui, não sei, tem um negocinho aqui, mas você está aqui. Já sei que está palpável aqui e a droga veio aqui. Faço uma excisão, uma biópsia de congelamento feito na própria sala, quem faz é o mastologista, vai retirar aquele linfonodo e vai avaliar. Se aquele linfonodo sentinela não estiver acometido, eu não tenho comprometimento axilar. Por quê? Porque não passou por ali ainda. Então, eu vou fazer uma excisão em cunha, ou segmentectomia, ou quadrantectomia, vou tirar aquele quadrante acometido, vou mandar para o histopatológico para saber se todas as margens estão livres ou se há bordas comprometidas. Depois eu faço alguma coisa que vocês vão ver para frente, que é chamado, que foi inventado por Veronese em 1970, chama QUART, é quadrantectomia mais radioterapia na mama residual. Para quê? Para evitar recidiva. E tem grande probabilidade de cura. Caso eu faça prognóstico precoce, dependendo do tipo histológico, a probabilidade de cura é de 95%. Hoje, gente, o que existe no Brasil é a campanha, as pessoas têm acesso à mamografia, têm acesso à ultrassonografia. Existem alguns países no mundo que não têm meios de diagnóstico ainda. A gente, embora seja um país de terceiro mundo, tem condições de fazer diagnóstico precoce e na maioria das regiões mais desenvolvidas. Não que em outras regiões não possam ser feitas, mas a área de maior incidência de neoplasia diagnosticada é no sul e no sudeste, e algumas regiões do nordeste e algumas outras regiões. Né? Nessas regiões, estou falando para vocês, ele é o primeiro dos cânceres ginecológicos. Em algumas regiões do Nordeste, ele é o segundo. Lá eles fazem diagnóstico de câncer de colo de útero, por exemplo, em algumas regiões do Nordeste. Então, o câncer de colo lá passa a ser o primeiro. Por quê? Porque faz diagnóstico. E algumas regiões não se consegue fazer. Mas se eu tiver comprometimento axilar, se eu tiver comprometimento no meu linfonodo sentinela, provavelmente vou ter que fazer esvaziamento ganglionar. O problema é que quando se faz esvaziamento ganglionar axilar, só um instantinho, só que eu vou botando categoria aqui. Quando se faz esvaziamento ganglionar axilar, eu posso ter sim, então se eu fizer esvaziamento ganglionar axilar, eu posso ter um linfogênio. Vocês estão vendo aí, apareceu um outro slide no meio da minha aula aqui. Tá dando para ouvir aí? Gente? Alô? Tá sim, professor. Estamos ouvindo Apareceu sim. uma tela aqui, sempre aparece que alguém tenta invadir minha aula. Então, quando você faz esvaziamento ganglionar axilar, retira o linfonodo sentinela,
a patologia já se estendeu além da mama, foi para a axila, eu posso ter um linfedema, edema de membro superior. Eu sei que eu não posso ficar botando aparelho de PA, eu não posso injetar nenhum radiofármaco, uma estrutura, um medicamento nesse órgão acometido. E, além disso, tem grande probabilidade desse linfedema levar a uma infecção e esse paciente ainda perder aquele órgão acometido. Eu nunca vi, mas existem relatos na literatura que na mastectomia total, que foi idealizado por House, de um grande cirurgião americano, e que quando ele fazia suas mastectomias, né, fazia mastectomia total, havia grande comprometimento de axila e de membro superior, tinha infecção e ainda tinha, sim, que retirar o membro superior. Os achados radiológicos são vistos principalmente pela mamografia e pela ressonância magnética, que a gente classifica em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrar que o BIRADS 4, ele é classificado em 4A, 4B e 4C, como nós vamos ver posteriormente. Não é feio você não sendo mastologista, não me lembro com a incidência, ou tem risco de câncer, eu estou com 4, veio no meu exame. Olha só, a gente vai encaminhar a senhora para um especialista para ele dar o diagnóstico definitivo para a senhora, porque eu não sou especialista, eu sou médica, tem alguma coisa que não está muito correta, mas não vai falar para a mulher que ela está com câncer, não. Porque você não sabe, o diagnóstico definitivo é dado por histopatológico. Então, você vai encaminhar ela para um mastologista, que vai ver qual o melhor procedimento para ser feito nessa paciente. Mas eu estou sozinho aqui no interior. Procura encaminhar para algum outro local onde tem um especialista qualificado, um serviço de oncologia, para dar melhores condições de vida para essa paciente, fazer o diagnóstico adequado ou precoce e tratar, e às vezes, em 95%, como diz a literatura, cura de 100% do problema dessa paciente. Tá? Parou aqui. Vamos lá. Então, as queixas principais em mastologia incluem dor mamária, a principal é a mastalgia, que ocorre em qualquer época do ciclo menstrual, e a mastoidinia, que é a dor que ocorre durante o período menstrual, uma dor na mama diferenciada em relação à mastalgia, embora ambas as pacientes queixam de dor. O que pode melhorar isso? Qualquer anti-inflamatório não hormonal que você usar, se não houver contraindicação, deve aliviar. Outras queixas são nódulos que às vezes a própria paciente acha. É difícil de achar nódulo menor que 1 centímetro, mas se a paciente tiver conhecimento anatômico adequado, ela vai achar. E lembrar que alguns nódulos císticos menor que meio centímetro, quando achados em ultrassonografia, desaparece durante o próprio ciclo menstrual, às vezes tende a desaparecer. E a própria descarga papilar, como eu disse para vocês, em água de rocha sanguinolenta, purulenta ou o próprio leite, se houver colostro, possivelmente o paciente pode estar grávida. Então, a descarga papilar deve ser espontânea e não forçada. Enquanto ela é fisiológica, ela é difusa, é limitada, é no período perimenstrual, então eu tenho uma mastalgia bilateral, e decorrente de alterações fisiológicas que ocorrem durante aquele próprio ciclo, e não requer investigação se for fisiológica. Eventualmente, pode requer intervenção e alívio álgico, inflamatório hormonal, bloqueador de radicais livres, como a gente vai ver, vitamina do complexo E, vitamina E, né? E bloqueador de radicais livres. Eu posso usar tamoxifeno? Pode, mas não é o mais indicado. Tamoxifeno é indicado para tratar paciente, para evitar recidiva de pacientes que tiveram neoplasia de mama. A dose do tamoxifeno, a critério de curiosidade, tem aí para frente, é 20 miligramas dia durante o período de 5 a 10 anos. Lembrar que quando alguém estiver tomando ou fazendo uso de tamoxifeno, estiver na menopausa ou perimenopausa, tem que se preocupar que ele na mama é receptor estrogênio e progesterona dependente, então ele vai bloquear a ação de estrogênio e progesterona na mão. O que ele faz? Ele inibe o tamanho do crescimento tumoral se por acaso houver recidiva, ou chance de recidiva vai diminuir. Entretanto, no endométrio ele tem receptor para estrogênio e progesterona e poderá levar a uma hiperplasia de endométrio, podendo levar a um câncer de endométrio. Nesses casos, o ideal é que se faça um acompanhamento ultrassonográfico devido à consequência ou risco de uma hiperplasia de endométrio. Quanto à anamnese do exame físico, a mastalgia fisiológica, a gente pede um ultrassom para elucidar as alterações do exame clínico
principalmente caracterizar nódulos palpados como cistos simples, que poderão não ser simples, poderão ser sólidos. Então, para que serve a sonografia em relação à mamografia? Eu caracterizar mamas mais densas, que às vezes a mamografia não conseguiu detectar, e ainda eu saber se aquele nódulo é cístico, que o ultrassom vê, ou se ele é sólido. Então, por que eu faço mamografia se o ultrassom é melhor? Não, o ideal é a mamografia, né? Acima dos 40, mas eu posso fazer ultrassonografia em qualquer idade, que é inerte e é isenta de radiação, tá? E a ressonância, cada qual tem sua indicação, como nós vamos ver para frente. Então, o que a gente vai fazer? Se for benigno, se tiver ausência de correlação com malignidade, evitar xantina, principalmente café, né? Ou as metilxantinas, né? Tem xantina à vontade. Só tá muito café, um bule. Um bule seria, hoje não existe bule, né? Bule é quando eu era criança. Uma garrafa, 1 litro de café por dia. Então, hoje em dia, eu acho que quase ninguém toma uma garrafa de café dia. Mas eu, quando jovem, conseguia, assim, tomar meio litro de café, acho que eu bebia. Hoje eu tomo uma xícara pela manhã e uma xícara durante o dia, olha lá. Tá? Então, restrição de produtos que contenham cafeína. Um uso adequado de um vestuário, né? Que dê um suporte adequado para a mama, não vai ficar com a mama em pêndulo, que vai ter distensão do ligamento de Cooper, ela vai ter uma nostalgia. Então, tem uma alcinha assim em cima, ou um negócio maior para segurar, e que mantenha ela elevada, para que não haja relaxamento da musculatura e essa mama não venha cair antes do período que ela pode, não é cair, ela venha ter uma depressão ou ficar um pouco mais baixa do que deveria em relação à propriedade da paciente. O ideal é usar um sutiã chamado, eu não sei o certo, mas eu acho que tem ombreira, tem um ombro, um negócio que segura e eleva. Então, um sutiã que dê suporte à mama, caso essa mama seja volumosa. Se ela tiver um macrocisto, ou seja, se o cisto for elevado, maior, lógico que eles são benignos. Eu posso fazer sim uma punção por agulha fina, dirigido por ultrassonografia, e mandar esse material para biópsia, para citologia, se necessário para histopatológico. Além disso, eu posso fazer medicamentos. Os principais é o Gamaline V, que é o Gamalinolei, bloqueador de radical livre, são ácidos gráficos essenciais. O Esquilovitan Plus, que é um dos mais comuns, é a vitamina E. Anti-inflamatório não hormonal para diminuir a dor. Bloqueadores dopaminérgicos. Danazol a gente quase não usa. E neotamoxifeno, como eu disse para vocês, que é indicado para pacientes que tiveram ou fizeram tratamento de neoplasia mamária devido aos efeitos colaterais que possa ocorrer com o uso dessa medicação. Tá? As acíclicas, então elas não são cíclicas, são acíclicas. As infecciosas são mais comuns, né? São causadas por germes. Mastite pode ser subalveolar recidivante. Eu posso ter, sim, micobactérias atípicas. Então, é causado por um bacilo aí tuberculoso. Eu tenho presença infiltrado de células plasmocitárias e ectasia ductal. E se por acaso o paciente sofreu um trauma na mama, um trauma mecânico, um acidente, alguma coisa, então tem presença de hematoma, tem um arco vascular aumentado. Nesse caso, a literatura dá o nome de doença de Mondor. A mama fica um pouco deformada e hiperemiada. Geralmente, essa hiperemia ela é autolimitada, como se fosse um hematoma localizado naquele local, e ele tende a desaparecer em torno de 15 a 20 dias. Você trata com analgésico. É lógico que se tiver lesão de contiguidade na pele, você vai ter que corrigir aquilo. Mas se for somente um hematoma, e se for por trauma, 15 a 20 dias ele tende a desaparecer. As mastites infecciosas, eu tenho sim sinais logísticos. Pode comprometer só um parênquima ou o comprometimento pode ser difuso, como nesse caso aqui. A mama fica permeada, fica difusa. Pode ocorrer uma área de flutuação, né, com presença de pus nessa região, que requer drenagem cirúrgica muitas das vezes. O principal agente etiológico nas mastites infecciosas sempre é o Staphylococcus aureus. E eu tenho uma descontinuidade, uma alteração na pele, eu tenho um abaulamento e eu vou ter presença de flutuação. Eu sei que ali possivelmente tem uma coleção purulenta. A gente tenta compressa gelada local, antibiótico local
anti-inflamatório local, analgésico local. E às vezes ele drena espontâneo. E a gente ainda tem que orientar esse paciente, colocar gelo para diminuir um pouco essa hiperemia, diminuir a produção de leite, gelo local. Ah, coloca um negócio de gelo em cima, não, eu vou enrolar uma compressa, uma bolsa de gelo, um frasco de qualquer coisa de plástico que eu tenha com gelo, vou embrulhar no tecido e vou encostar várias vezes ao dia para tentar resfriar o processo. Não é água quente, não. Se colocar água quente vai aumentar a hiperemia, vai aumentar a produção de leite e tende a romper e perfurar esse tecido. Então, a gente orienta antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, compressa gelada legal e, além disso, vai fazer esse movimento aqui, ordenha e vai ser o excesso. Às vezes está de consistência endurecido pelo excesso de produção de leite. Então, o próprio paciente pode fazer isso em casa ou até mesmo uma enfermeira qualificada, né? A gente tem várias pessoas nos diversos serviços que nós temos aí qualificadas para fazer drenar. A senhora vem aqui, eu não sei fazer, então a senhora vem aqui, fulano vai fazer isso para a senhora e vai drenar aquela secreção que é uma secreção láctea meio de consistência endurecida, às vezes associada à presença de pus, porque tem bactéria naquele local, e você drena, usa antibióticos, não ocorre a perfuração da mão do paciente, porque a mama perfurada fica uma cicatriz, dependendo do local, é um órgão assim que a mulher considera bastante, então feio é um termo estranho, né? Mas não fica bonito. Então, evitar que isso ocorra. O ideal é que, se houver isso, ela procura o mais rápido possível, se sentir uma mastite, procura atendimento médico. O problema é que alguns pacientes chegam nessa situação aí que vocês estão vendo, e às vezes já tem área, né? Geralmente, o abscesso ele vem mais para essa região baixa aqui, ó, forma uma coleção, você consegue palpar fonte de flutuação e às vezes a necessidade de drenagem para melhora do quadro. Mas geralmente a gente tenta, se interna, antibioterapia, anti-inflamatório, analgésico, compressa gelada, ordenha manual e, por último, caso seja necessário, a drenagem daquele local. Aqui é uma mastite suberolar recidivante. Quando a recidiva, geralmente é polimicrobiana e está relacionado a algum micro-organismo anaeróbico. Então, eu tratei esse problema. Então, eu tenho hiperemia periolar, como vocês viram anteriormente. Eu tenho abscesso fistulizando para a pele. Vai abrir um buraco, né? Cadê meu mouse? Vai abrir um buraco na mão do paciente. Lembra que eu falei que era uma porção inferior. Evolução pode ser autolimitada com recidiva. É só tratar com um antibiótico para anaeróbico ou associar isso. E o tabagismo, o que tem a ver com isso? O tabagismo faz vasoconstricção nos diversos órgãos. E paciente que está amamentando, ela também pode ter uma vasoconstricção mamária, vasoconstricção nesses vasos, e a mama pode ficar turva, em congestão, consequência do próprio tabagismo. Então, faz uma vasoconstricção, agravando o quadro. Essa aí está relacionada a procedimento estético. Então, pode ser causado por micobactérias, sim. Eu sempre digo a todos aquelas pessoas, não, vocês que são da área médica, principalmente, dirão: conheci um esteticista que faz um procedimento, que fica ótimo, injeta um produto. Não. O procedimento deve ser feito por dermatologista ou por cirurgião plástico. Isso é o que eu penso, eu acho que é o que deve ser feito. Porque o leigo, não é que é leigo, a pessoa até estudou, ela é esteticista, tudo bem, a gente respeita, ela está, como é que se diz, capacitada a fazer algumas coisas. Só que existe algumas outras coisas que ela faz que ela não está capacitada para aquilo. Ainda pode haver infecção ou comprometimento no microbactéria que vai levar a uma lesão granulomatosa, como vocês estão vendo nessa mão aqui, né, um granuloma, e que não responde à terapêutica convencional. Tratamento para tuberculose, é uma microbactéria, vai ter uma necrose caseosa nesse local. Então, tem uma microbactéria atípica associada a um procedimento estético feito por um profissional não habilitado que possivelmente usou material não esterilizado adequadamente, não fez uma asepsia adequada naquele local e que levou a um abscesso ou ainda uma fistulização dessa mão e deformou a mão da paciente. Então, procedimento estético. Mas esteticista é ótimo, tudo bem. Esteticista para fazer limpeza facial por algum produto, enfim, eu nem sei direito
falar para vocês que eu estou acostumado a mexer com médico, com dermatologista e com cirurgião plástico. As pessoas que eu conheço que fazem estética são médicos, foram preparados para isso. Não são esteticistas, me desculpe se vocês conheceram algum esteticista, creio que vocês conhecem, né? Não tem nada contra quem faz estética ou quem trabalha com estética, sem ser médico. Muito pelo contrário, não estou puxando sardinha para o lado do médico, mas eu estou dizendo, minha função aqui é orientar vocês. E se tiverem que orientar, vou no esteticista fazer um procedimento mamário. O ideal é que a senhora procure um médico, tá? Então, um médico especializado, um médico bom, um cirurgião plástico, um dermatologista, que com certeza esse sim está qualificado para fazer o procedimento que deve ser feito. Ele é médico, ele estudou 6 anos de faculdade, fez mais 2 ou 3 anos de residência, fez mais uns 2 anos de cirurgia plástica ou 3, se especializou mais não sei quanto tempo. Quanto tempo estudou em esteticista para fazer estética? Eu não sei quanto tempo eles estudam. Não sou contra ninguém, nem contra cada ideia de cada um. Cada um sabe onde o sapato aperta e aquilo que deve ser feito. Mas deve ser feito, procura um médico, tá? Então, procedimento médico feito por médico, não é por curioso, né? Curioso, abre aspas, porque talvez a pessoa saiba o que está fazendo, mas não saiba as consequências que aquilo pode vir a ter. Aqui uma tuberculose mamária pode ser em consequência, sim, de um procedimento mal sucedido e inadequado, pode existir, além da tuberculose, não é só pulmonar, vocês sabem disso. Tuberculose pode se localizar em qualquer local, além da mama, pode surgir ovariana, tubar, em outros órgãos, por disseminação hematogênica e linfática. Às vezes o familiar tem tuberculose e a paciente fica magrinha, não acha nada. E às vezes, por algum motivo, você opera a paciente, você acaba achando tuberculose ovariana ou tubar, igual eu já encontrei em pacientes que eu já operei durante período que eu trabalho. Então, não é só mamária ou pulmonar, né? No nosso caso aqui é mamária. Mas pode existir em outros órgãos, sim, presença de uma micobactéria causando um mal-estar ao paciente. A doença de Mondor, como eu disse para vocês, é traumática. Eu tenho trombofebite de veias superficiais, os vasos ficam congestos, ficam congestos, eu tenho maior hiperemia, geralmente surge um hematoma, pode haver uma deformidade na mama em consequência do trauma, pode ser por cirurgia, pode ser por radioterapia, pode ser por um trauma mecânico. Então, ela tem dor nesse local, pode ser palpada e visualizada aquela hiperemia. A evolução, como eu disse, é autolimitada, 15, 20 dias, desaparece, fica nessa situação aí, ó. Foi um trauma, um acidente, doença de Mondor, causada por quê? Por um trauma local, trauma mecânico, cirurgia, radioterapia, e ocorre uma trombofebite de veias superficiais mamárias, tá? Vou caracterizar meu nódulo. Eu descobri que tem um nódulo, vou examinar meu paciente. O nódulo é reto. Qual a característica do nódulo benigno? Ele é circunscrito, ele é bem delimitado, ele é redondo. Eu movimento ele, eu pego, eu consigo jogar para lá e para cá. Então, ele é fibroelástico, ele é móvel. Ele não tem mais que 5 centímetros. Então, ele provavelmente pode ser um fibroadenoma, mas sim, ele é benigno. E as lesões, como eu disse para vocês, ao exame físico ou ao exame de mama, menor que 1 centímetro não são palpáveis. Então, por isso que o exame de mama não é que ele não seja considerado, pode ser não adequado para aquele momento. Então, por isso de uma avaliação de um médico e de uma mamografia que consegue sim avaliar um nódulo que tem uma extensão menor que 1 centímetro. E às vezes tem fase inicial, pode ser sim um nódulo maligno. E há necessidade de uma biópsia e de um histopatológico. Quanto à sensibilidade, ele pode ser doloroso ou não, e o quadrante ele pode se localizar em qualquer quadrante mamário, né? Então, a localização pode ser qualquer na mão. Então, as características, se for sólida, o que eu vou ver nesse nódulo? Redondado e ovalado, ele pode ter lobulações, às vezes é circunscrito, paralelo à pele, tem transição do parênquima mamário, pode ser abrupto com a pele, o tamanho não ultrapassa 5 centímetros, mas pode ser 5 centímetros com certeza. Se ele for um nódulo, você tem que saber o tipo histológico, por isso da biópsia. E, geralmente ele é hipocóico, ele fica escurinho, um pouco mais escuro, em relação ao normal, ou de conteúdo anecoico, tá? Vista a ultrassonografia. Como conduzir o caso? Em nódulos sólidos com característica benigna, se a lesão for palpável, o paciente é menor de 40 anos, sem fatores de risco, eu vou acompanhá-la semestralmente. Eu fiz a minha mamografia, vi, por exemplo, BIRADS 2.
eu vou fazer, mas eu achei um nódulo lá. Essas características são benignas. Na mamografia você colocou 2, 2 é benigno. Realizou um ultrassom, veio 2, é benigno. Daqui a 6 meses, a senhora volta e a gente vai fazer um ultrassom. Agora, a paciente tem mais de 40 anos, tem fator de risco. O que é isso? Paciente em primeiro grau, com história de câncer de mama, e eu achei um nódulo sólido, essas características benignas. O ideal é você encaminhar para um mastologista, possivelmente ele vai fazer uma biópsia. E, posteriormente, ele talvez, se tiver paciente ou parente, né, paciente ou parente em primeiro grau, ele vai avaliar a ixerese daquele nódulo, ou vai acompanhar a cada 3 ou 6 meses, porque ele também vai ficar preocupado, ó, pode ser, mas pode não ser nada, sim. Vamos fazer uma ixerese e vamos mandar para histopatológico, tá? Além da própria, faz a biópsia se houver necessidade de ixerese. A lesão não, é um nódulo sólido, tem menor que 1 centímetro, não é palpável. O que eu vou fazer? Vai vir BIRADS 3, no meu laudo. Lesão não palpável, eu vou acompanhar semestral. Vou fazer mamografia, ultrassonografia de 6 em 6 meses, no período de 2 anos. E depois de 2 anos, se continuar vindo BIRADS 3, nesse meu laudo, eu volto para BIRADS 2 após 3 anos, após 2 anos de acompanhamento. Por isso que toda vez que uma paciente marca uma mamografia, o pessoal da clínica onde ela vai fazer pede que ela leve o exame anterior para poder comparar em relação ao exame anterior. Aqui uma biópsia por punção, né, dirigido por ultrassom. Eu coloco um ultrassom, transfixo o nódulo, aspiro, mando para exame citopatológico, histopatológico, espateral, para eu ter certeza de que isso é benigno. Isso é uma imagem sonográfica. Você tem um nódulo com característica hipoepóica, né, de coloração um pouco mais escura, de uma densidade diferente da mama, e aqui uma sombra, um reforço acústico posterior. O que eu vou fazer? Biopsiar isso aí para ter certeza que não é nada. Como é que a gente faz o manejo? Então, na clínica, de maneira geral, eu peço, a partir dos 40 anos, mamografia. Veio BIRAD 0, vou complementar com ultrassonografia. Um cisto simples, sim, mas lá tem história de neoplasia mamária. É simples, sim, mas ele tem um reforço posterior como esse aqui. O que eu faço? Punção por agulha fina, que é o que é feito aqui. Fiz punção, não deu nada. Isso não é nada, é um cisto simples. O que eu faço? Alta para a paciente. Aí essa mesma paciente fez mamografia, fez um ultrassom, as características são benignas, mas o nódulo era sólido. Se ele é sólido, ele é suspeito. Se o ultrassom viu que é benigno, é não palpável, não tem risco, o controle é a curto prazo, aí vai vir BIRADS 3, aquilo que eu disse para vocês, faço um exame a cada 6 meses, depois de 2 anos eu dou alta. Agora, ele é suspeito, tem fator de risco, tem parente em primeiro grau, a curto prazo, ocorreu alterações evolutivas, né, nesse exame, eu vou fazer uma biópsia percutânea, pode ser por agulha fina novamente, eu caio aqui nesse caso, né? Fiz o histopatológico, ausência de malignidade, compatível com o quê? Benigno. Se é benigno, eu faço o quê? Alta. Aí eu volto para cá, não compatível com benignidade, ixerese de toda lesão. Mandei para histopatológico, uma neoplasia, para onde eu mando oncologia clínica, e vai mandar para orientar e vai encaminhar para oncologia cirúrgica. Esse é um fluxo branco, tá bom? Então, na propedêutica, lá no início a gente diz, inspeção pode ser estática e dinâmica, quando a gente faz a palpação. Vou procurar linfonodos axilares, supraclaviculares, né, ou inframamários, e vou fazer a expressão e descarga deve ser papilar. A propedêutica subsidiária inclui a mamografia a partir dos 40 anos anual, a partir dos 50 anos pode ser anual ou bianual até os 69 anos. Se necessário, se a mama for densa e eu não tiver o diagnóstico definitivo, se eu achar necessário, se for BIRAD 0, eu complemento com ultrassonografia. Para a mama mais densa, o paciente que fez ou usou prótese ou tem prótese, né, mamária, eu posso pedir sim ressonância magnética, tanto para essa quanto para pacientes jovens. A velocidade do crescimento de replicação celular varia, em média, de 2 a 17 anos, em estágio inicial, em média, 6 anos,
estágio mais tardio, né, no caso do TEIS, pode levar 8 anos, por isso que a gente faz de 6 em 6 meses, depois de 2 anos pode ser dado alta, porque o diagnóstico possivelmente não era 3, era 2, tá? A duplicação celular está repetindo, algum quadro semelhante ao anterior, mas pode haver alteração no núcleo citoplasma, sim. E aí a evolução mamográfica vai dizer que tem que fazer uma biópsia, vai mudar. Ao invés de 3, por exemplo, é 4. Então, tem que fazer o quê? Biópsia. O objetivo principal do meu rastreamento mamográfico, né, VIB-Radius 4, é detecção precoce em fase pré-clínica, é alterar a história natural da doença e diminuir a mortalidade da paciente para ter um melhor prognóstico, uma melhor sobrevida. A periodicidade da mamografia quanto ao rastreamento, se ela tiver de risco, por exemplo, tem um fator, um familiar de primeiro grau que teve câncer de mama aos 40 anos, ela começa aos 35 e é anual. Agora, de baixo risco é anual a partir dos 40 anos e a partir de 50 anos pode ser anual ou bianual até os 69 anos. O que o BIRADS vai ver? Ele vai ver a forma, vai ver as margens desse nódulo, se por acaso existe, né? Qual é a forma? Bem delimitado ou não? Ele é irregular, ele é especulado ou não? Ele está deformando a pele? Ele está aderindo a plano superficial ou está aderindo a plano profundo? As margens estão normais? As margens são especuladas? As margens parecem um rabo de cometa? Ele é mais denso do que o tecido normal mamário? Então é isso que a imagem visa ver. Aqui está repetindo aquilo que eu falei para vocês, uma das principais patologias existentes, né, ou de incidência em todas as mulheres no mundo, seja em países de terceiro mundo ou em países desenvolvidos. No Brasil, eu sei de 2017, mas ainda é atualizado do ano passado, eu procurei de 2019, não quis mexer no diapositivo, está igualzinho, 56,20 para cada 100 mil mulheres em 2019. Aí está em 2017, eu não mexi, essa aula a Ana que me enviou, e do 2019 não modificou, continua igual. Então, é de alta incidência, sem considerar os tumores não melanócitos de pele, é o mais frequente em todas as mulheres nas diversas regiões do país, sendo que predomina no sul. Mas por que predomina no sul? Qualidade de vida, alimentação, ingestão de bebida alcoólica, alta ingestão de gordura, ou alimentos manufaturados, né, condimentados, e também tem mais condições de fazer diagnóstico. E o Sudeste também, porque faz mais diagnóstico. No Centro-Oeste tem a maior tendência. No Nordeste, em algumas regiões, ele predomina. Só que em algumas outras regiões do Nordeste, ele é o segundo câncer. O primeiro é o câncer de colo, que faz o quê? Diagnóstico de câncer de colo, não faz diagnóstico de câncer de mama. Na região Norte, é o segundo tumor de maior incidência entre as mulheres, sendo 22,6 para cada 100 mil mulheres. Então, a principal na região Norte ainda é o câncer de colo. Mas por que é assim? Porque não faz diagnóstico, né? Faz diagnóstico de tipo de patologia e não faz rastreio. Quanto à incidência, tem aumentado em todo o mundo. No Brasil está mais ou menos estável, igual vocês viram, 56,2 casos para cada 100 mil mulheres. E o principal agente etiológico é adenocarcinoma, em torno de 98% dos casos dos tumores mamários são adenocarcinomas. E o resto? 2% são de sarcomas. Então, se cair em prova, se você não souber, se tiver que chutar, chuta adenocarcinoma. Se for de menor incidência, é o sarcoma, em torno de 2%, tá? E o adenocarcinoma ele pode ser lobular, ductal ou misto. Os tipos histológicos, eu não coloquei, que são muitos nomes, e não depende, não é necessário você saber os principais tipos histológicos, basta você saber fazer o diagnóstico, né? Então, 98%. Você não está fazendo barulho aqui na frente do meu portão. Bem que passou. Então, 98% são adenocarcinomas e 2% são sarcomas. Lembrar que o principal de maior incidência e de melhor prognóstico é o ductal infiltrante, embora seja maligno, quando achado precoce, o diagnóstico e o prognóstico é muito bom. As neoplasias benignas mais frequentes na mulher brasileira é o pé de pele, né, não melanotrófico, no sexo masculino tem predomínio, mas a mulher também tem uma ocorrência. Quando se fala sobre neoplasia mamária, é a segunda, é mais comum. Quando se desconsidera esse primeiro, ele é o principal, ele é o primeiro tipo de neoplasia envolvendo mulher. Relacionado às condições socioeconômicas, as condições onde tem melhor qualidade de vida, infelizmente,
melhores condições de alimentação, melhores condições de trabalho, melhores condições hospitalares, melhores condições de rastreio, não que no resto do país não haja, mas às vezes tem uma dificuldade maior de encontrar um médico, uma dificuldade maior de encontrar um mamógrafo, uma maior dificuldade de fazer uma ultrassonografia, uma maior dificuldade de procurar atendimento. E vocês sabem que as maiores concentrações de profissionais de saúde se encontram nessa região Itamarronzinha aí no sul, no sudeste, parte do centro-oeste, e nessa região lá no nordeste, lá em cima na ponta, também tem uma boa concentração médica. Existem outras regiões que não têm a quantidade de médicos que nós temos, por exemplo, no sudeste ou na região sul. Então, nós temos uma boa concentração de profissionais de saúde, por isso que se consegue fazer o melhor rastreio nessa região e por isso que tem uma maior incidência. Nem nas outras. Tem essa incidência? Não sei. Tem que fazer exame, estudo e pesquisa. Lá diz que é câncer de colo, tá? Mas possivelmente sim. É porque não faz, eu creio eu, né? Quem sou eu para dizer isso? É porque não faz o diagnóstico devido ou da maneira que deveria ser feito. Eu falei que ele pode ser, sim, de origem de pele, então carcinomas melanomas de revestimento cutâneo, intramamários são os linfomas, metastáticos são aqueles que deram origem ou vieram de outro local e se instalaram na mão, do estroma de sustentação são os sarcomas, esses são de baixa incidência, em torno de 2% de todos os cânceres malignos, dos paríquimas mamários, eu falei que é do ducto ou do lóbulo, são os adenocarcinomas e além disso podem ser mistos. São os chamados tumores filoides, que podem ter caráter maligno ou caráter benigno, vai depender do estadiamento ou do estágio no qual foi feito o diagnóstico. Então, eu tenho uma proliferação neoplásica de células do epitélio ductal que ultrapassa a membrana basal. Então, eu tive uma relação núcleo-citoplasma. Ele pode originar, sim, do adenocarcinoma in situ, em torno de 70% dos casos, e já se origina como lesão infiltrante, como vocês veem a alteração em relação ao núcleo celular e ao citoplasma da célula. Os principais fatores de risco. O principal fator de risco é a idade, né, o sexo, mulher, principalmente mulher, em torno de 99% dos casos. A idade, geralmente, acima dos 40, com predomínio em torno de 45, 50 anos de idade. História de CA de mama prévia, hiperplasia típicas ou CA in situ. História familiar. Familiar é assim, parente de primeiro grau. Familiares que não têm miscigenação. Existe eu não vou falar o grupo étnico, porque a gente está em. Isso aqui vai para o Zoom depois. Mas existem algumas determinadas etnias, né, alguns grupos étnicos, né, a gente não fala raça, no qual eles se casam somente entre si. E se eu tenho um gene herdado do meu pai e da minha mãe, possivelmente eu tenho alguma herança genética, e com certeza todos nós temos, eu posso ter uma mutação genética que poderá levar, sim, a uma mutação no gene BRCA1 e BRCA2, que será fator de risco, no caso do BRCA1, para câncer de mama. No caso do BRCA2, para câncer de mama e câncer de ovário. Existe uma pessoa conhecida mundialmente, aí, uma artista, ela fez mastectomia com esterectomia e anesectomia, porque a mãe morreu de câncer de mama e também tinha um problema no ovário, e a avó morreu, ela descobriu, ela retirou tudo. Ela está livre de câncer? Sim, nesse tipo histológico, sim, ela erradicou. Mas ela poderá ter algum outro tipo de complicação? Sim, ninguém está livre, né? A gente não sabe. Então, mas ela fez o que ela achava correto para ela e cada um pensa de um jeito. Então, a história familiar é muito importante, principalmente parentes que se casam com parentes. Não ocorre miscigenação e tem uma mutação nesses genes. Fatores reprodutivos. Diz que mulher tem filho, segundo a literatura, a mama se torna madura. Então, se a mama se torna madura, há uma alteração em relação ao núcleo-citoplasma naquele parênquima mamário. E, com isso, se torna um fator de proteção para câncer de mama. A dieta, o ideal é que a dieta seja rica em fibra, legumes e verduras. Evitar monofaturados, carne vermelha, fast food, enfim, medicações, alimentos manipulados. O sobrepeso constitui um fator de risco, paciente submetido a radiações e o uso de terapia hormonal, reposição hormonal, né, TRH, também constitui um fator de risco para pacientes na menopausa ou perimenopausa. Atualmente, acredito que 50% dos adenocarcinomas estejam relacionados a genes
supressores mutados. O que é isso? São genes que deveriam realizar a proteção do paciente, eles sofrem mutação, principalmente o BRCA1 e BRCA2, é aquilo que eu disse para vocês. Alguns grupos étnicos, eles não têm miscigenação e com isso não ocorre, ou ocorre, né, uma mutação nesse gene, e aí sim, vai ocorrer uma alteração naquele tecido, em consequência da presença desse gene, ou da manifestação desse gene que sofreu uma mutação e que vai levar a uma metaplasia, uma alteração, uma multiplicação celular, onde ele deveria proteger. E aí sim, levar uma neoplasia mamária para essa paciente, uma neoplasia, por exemplo, se for BRCA2 de corpo de ovário. Ah, eu quero fazer, como é que eu faço? Porque lá na minha família teve. Pede para o seu médico, eu quero dosar BRCA1, BRCA2. Só que quando você for no laboratório, ele vai dizer assim para você, tem o BRCA1, BRCA2, BRCA3, BRCA4, BRCA5, BRCA7. Acho que são 7. A partir do BRCA1. E o BRCA2 existem algumas variantes. Para fazer todos os BR, os marcadores, custa em torno de 15 a 20 mil reais. O laboratório faz, tá? Você vai ter certeza que você não tem mutação desse tipo genético, é feito por um exame de sangue, tá? Existem alguns países onde a miscigenação não é tão grande, né? Em alguns países desenvolvidos, né? E que eles sabem que a incidência de câncer de mama é alta, o governo paga para que se faça esse painel aí de genotipagem para saber quais são os pacientes, quais são os grupos de risco, porque lá eles não têm essa miscigenação. E ainda existe alguns outros países, que eu não vou citar o nome, que nem mamográfico tem, nem existe rastreamento mamográfico, e o índice de câncer de mama é alarmante. Depois, se vocês quiserem perguntar na sala de aula, eu falo para vocês, tá? Não vou falar que isso vai para o YouTube, não compete a mim dizer em tal país não tem. Não tem porque isso no livro. Eu não tive lá para ver, mas está escrito na literatura, tá? Então, isso é algum... paciente de tal tipo étnico e que vive numa determinada área do país, não tem. Mas aquele tipo étnico no outro país tem. Por quê? É a dieta alimentar. Tem paciente que não tem nem água para beber, por exemplo, tem água para tomar. E o outro tem excesso, além da alimentação, tem excesso de gorduras, né? É proteína animal, não tem legume, o outro às vezes não faz ingesta adequada de legume, alguns fatores de proteção ele não tem, por isso que ele tem maior incidência. Não é porque eu sou branco, eu tenho, a caucasiano tem maior predominância, né? Em algumas regiões, e em algumas regiões não é só caucasiano, não, paciente também de cor, como se diz, escura, não tem uma região, mas em outra determinada região que ele vive, ele tem. Está ligado a fator nutricional, fatores alimentares e hábitos de vida. Tá? Manifestações clínicas, a principal clínica do adenocarcinoma de mama. Ele é irregular, ele é mal definido, ele é de consistência endurecida, ele não tem mobilidade e ele pode sim estar aderindo a plano superficial e a plano profundo. Então, possivelmente, ele é maligno, mas vou ter um diagnóstico ultrassonográfico e mamográfico para fazer biópsia. Eu vou ter uns achados secundários, que são retração e abaulamento da mama. Eu vou palpar, aquela mama vai estar deformada, a pele vai estar deformada. Eu tenho alteração no complexo areolo papilar. Tem descarga papilar sanguinolenta. Eu tenho a pele espessada, tipo, pele em casca de laranja, que é comum no CA que vocês conhecem como CA de Peast. Em estados avançados e tardios, esse tipo de CA costuma ulcerar, drenar a secreção serossanguínea, muitas vezes purulenta. E já ele já deu metástase possivelmente para a axila, e às vezes para o osso, para o pulmão e para o fígado. O tratamento dá uma melhor qualidade de vida para o paciente quando se faz diagnóstico tardio. Tem o espessamento da pele, aqui, ó, infiltra, ulcera, e tem alteração no complexo, principalmente areolo papilar, que vai ter uma descarga serossanguínea. E sim terá a presença de linfonodos axilares. Eu não tinha visto aqui embaixo aí. Aqui no lado direito, na mama direita, a imagem não é muito boa, mas vocês veem que tem uma deformidade mamária, tem um abaulamento, possivelmente um nódulo, uma neoplasia mamária aí. Retração do complexo areolo-mamilar. Aqui, você olha, você já vê que tem uma retração areolo-mamilar ou papilar, e aqui, idem, bilateral, né? Descarga papilar sanguínea. É aquilo que eu disse para vocês.
Ele detecta nódulo maior que 2 centímetros. Então, ele é bom? Não, alguns países já aboliram, mas pode ser feito sim, pode ser feito, igual eu disse para vocês, uma determinada época do mês. Aqui está dizendo 8 dias após. Então, os livros diz 2 a 5 dias, 7 dias, 2 a 3. Não existe consenso firmado sobre isso, mas diz que tumor menor que 1 centímetro não consegue se detectar nada. É feito sim por mamografia, por isso deve se fazer mamografia a partir dos 40 anos anual. Mas eu posso fazer? Claro que você pode fazer. Você vai achar alguma coisa possivelmente sim ou não, né? Então vai depender do conhecimento anatômico, do local onde existe essa massa, né? Esse nódulo. Então, se for menor que 1 centímetro, possivelmente você não vai ver. Vai ter que ser visto por um ultrassom, por uma mamografia e por um profissional especializado que faça o autoexame. E às vezes nem o próprio profissional consegue visualizar. Mas se ele suspeitar ou tiver história, ele vai pedir sim um ultrassom e uma mamografia que vai visualizar. Ela permite detectar lesões menores que 1 centímetro, portanto não palpáveis. Por isso que não se recomenda tanto mais em alguns países que se faça o autoexame. Mas é bom fazer? Faz. Vai te machucar? Não. Então, peça para fazer. Não tem nenhum problema. Mas na dúvida, mamografia ou sonografia é um bom profissional. Tumores menores que 1 centímetro, baixa probabilidade de lesão metastática, mostra importante redução da mortalidade de câncer de mama e a redução em torno de 1/3 quando aplicada a partir dos 40 anos em doença inicial. A literatura diz que 95% dos pacientes em estágio inicial, dependendo do tipo histológico, do profissional envolvido que vai dar o tratamento. É claro que qualquer médico você vai, ou quando a gente procura um profissional de saúde, mas esse cara é bom. Tipo assim, olho na minha sala, na minha turma. Hoje eu olho, minha turma não vejo tem um tempo, não converso com eles. Em quem eu iria da minha turma se eu precisasse de um bom profissional? Eu penso aqui em várias pessoas que estudaram comigo. Minha turma formou 33 alunos. Quem eu indicaria que estudou comigo se eu tivesse que pedir, por exemplo, procurar um ortopedista? Quem era bom naquela sala que fez ortopedia? Quem foi um bom anestesista? Lógico que não estou falando mal dos meus colegas de maneira nenhuma. Mas qual deles era o melhor? É lógico que eu tenho as minhas preferências, porque eles eram os meus amigos, né? Mas eu procuraria fulano? E por que eu não procuraria? Ou por que eu procuraria? Então, pensar sempre. Tudo é questão de diagnóstico precoce e de um profissional qualificado. Eu não estou puxando sardinha para ninguém, mas nós temos um excelente cirurgião plástico e um excelente cirurgião mastologista, né, e cirurgião plástico que trabalha com a gente. Ele é muito bom. E se eu tivesse procurar alguém como mastologista, seria essa pessoa. E ele trabalha com a gente às terças-feiras no Hospital Escola. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer, vocês podem ir de horário vago, peçam autorização, e se houver autorização, né? Estamos no 7º período, mas vocês podem acompanhar cirurgia mamográfica lá, sai 2 ou 3, ele opera o dia inteiro na terça-feira, índice de complicação praticamente zero, porque o cara é muito bom, tá? Então ele está lá com a gente já tem uns 4, 5 anos, um excelente profissional. Não estou fazendo propaganda não. Se eu tivesse que indicar um mastologista para alguém, seria essa pessoa, ela é em estudo, jovem, ele é mais novo que eu, tá? E muito bom profissional. Então, um excelente profissional que nós temos aí, ele é de 3 Rios. E trabalha em Juiz de Fora, trabalha em outras clínicas aí, mas ele é muito bom, tá? Então, questão é o profissional envolvido. Aqui um mamógrafo digital de boa qualidade, sinais de suspeição. Eu vou ver os nós de forma irregular, a densidade é alterada, tem densidade de fenda, aquela que eu esperaria achando uma mamografia. Pode ser microlobulado, ou seja, ter vários nódulos. Pode ser especulado. Pode haver sinais de calcificação ou presença de cristais de cálcio concentrados em uma área de 1 ou mais centímetro cúbico. As lesões são amorfas ou pleomorfas, heterogêneas, lineares e finas, e eles correspondem a 90% das manifestações radiológicas. Podem ser benignas, sim, mas podem não ser, sim. Ele vai dar o laudo para você e você vai encaminhar para o mastologista ou já pedir logo diretamente uma biópsia daquele tecido. Aqui um nódulo altamente suspeito, né, de forma irregular, com a densidade diferente da densidade mamária normal, né, então ele é meio que especulado,
ele é ovalado, ele é irregular, né? Então, ele tem uma alteração aqui, provavelmente um BIHARDS 4. Necessita de biópsia para ter o diagnóstico definitivo. Aqui, uma microcalcificação isolada, né? São depósitos de cálcio. O ideal é uma biópsia. O que são assimetrias focais? É quando você vê uma imagem diferente ou semelhante, especulada, não arredondada, e como se fosse uma estrelada, assim, ela tem uma parte arredondada, mas ela tem parece que é uma vascularização e calcificação que está chegando ali, em duas incidências ou mais. Então, são assimetrias focais, com distorção do parênquima mamário. Os sinais secundários são abaulamentos e contorno da mão, retração da pele, retração do complexo areolo papilar, pele espessada ou em casca de laranja, espessamento trabecular e adenomegalia em região axilar. Classificação da mamografia, ela pode ser normal, né? BIHARDS 1, achados normais, uma mamadura BIHARDS 2, provavelmente benigno BIHARDS 3, que a gente repete a cada 6 meses, durante o período de 2 anos, após 2 anos, se persistir BIHARDS 3, ele volta a BIHARDS 2. As lesões suspeitas variam de 2 até 95% no caso do BIHARDS 4. Eu tenho uma subdivisão que a gente vai ver, ela é subdividida em A, B e C. A 5, 95% de lesão suspeita, e o BIHARDS 6 é lesão suspeita. Aí existem as edições da mamografia que foram realizadas em categorias, incluindo o 0, e na quarta edição do BIHARDS 2003, a categoria 6 já era considerado como diagnóstico de câncer, e a 4 foi dividida em A, B e C, de acordo com baixa, média e alta suspeição de malignidade, respectivamente. A classificação, quando é dividida em 4A, ela varia de 2 a 10% de risco de probabilidade de neoplasia mamária. A 4B varia de 11 até 50% de neoplasia, de risco, né, de neoplasia mamária. E a classificação C é uma subdivisão que já vai para uma alta suspeição, varia de 51 até 95% de risco de neoplasia mamária. E como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico definitivo com BIHARDS 4, biópsia do nódulo em envolvimento. Pode ser punção por agulha fina ou agulha grossa, dirigido por ultrassom, lógico, vai depender do tamanho do nódulo. E ainda pode ser por uma X-ray, pode ser incisional ou excisional. E a gente vai ver como é que se faz esse tipo de procedimento para frente aí. O BIHARDS 3 é, como eu disse, controle semestral. Após 2 anos, se continuar BIHARDS 3, ele volta para BIHARDS 2, que tem características benignas. Tá? Vou ficar na aula aqui, só para ter presença, ótimo. Vamos voltar lá. Não foi? Esse consenso é de 2004, aquilo que eu disse para vocês, recomenda a partir dos 40 anos para todas as mulheres, né, fazer uma mamografia anual, entre 59 e 60 anos. Pode ser no intervalo máximo entre 1 e 2 anos. Anual a partir dos 35, naquelas de grupo de risco. O que é grupo de risco? Aquela que teve algum parente, paciente, ou alguém em primeiro grau, né, mãe, irmã, ou tia, enfim, alguém que teve uma patologia, ou avó, que teve problema de neoplasia mamária, recomenda-se que recomece 5 anos antes. Aqui um 4B, né, uma lesão meio espiculada, uma alteração da densidade, aqui uma ultrassom de consistência um pouco mais densa, e aqui uma mamografia com lesão sugestiva, né, 4B, varia de 51, não tem nada, de 11 até 50% de risco de neoplasia mamária a ser biopsiada. Aqui uma área de assimetria focal vista em duas incidências, altamente suspeita de neoplasia mamária e idem as imagens anteriores. Aqui um pouco mais escuro, uma área maior, mais densa, né? E a conduta é dirigir por ultrassom, fazer uma punção e aspirar esse material aqui. Novamente, uma lesão especulada, com a densidade alterada, altamente suspeita. Novamente, uma lesão suspeita, provavelmente uma neoplasia. Deve ser feito diagnóstico definitivo com biópsia. Novamente, lesão suspeita, com a densidade alterada. O valor do ultrassom diferencia nódulo circunscrito na mamografia, avalia lesão
assimétrica, né? Avalia mamas com implantes, direciona procedimento invasivo e rastreia paciente com mama densa, na qual eu não consegui diagnosticar se isso aqui era líquido ou sólido, se a mama for um pouco maior e densa, lógico, vou ter que complementar com uma ultrassonografia. Tem alta sensibilidade, detecta carcinoma oculto, que não foi visto nem a mamografia nem a ultrassonografia, e tem um aumento na especificidade. Possíveis indicações: avaliar a extensão do carcinoma para indicação de cirurgia conservadora, avaliar a resposta à quimioterapia primária, caso haja necessidade de quimioterapia, eu vou dar complemento com ressonância, investigação da mama com um carcinoma que possivelmente esteja oculto, que não foi visto nem na ressonância e nem na ultrassonografia. Possui, aqui só possui, tem um preto ali, só possui indicação no rastreamento de situações particulares, mama densa, complementando mamografia, ou que nessa circunstância tem a mamografia e a ultrassom, tem sua sensibilidade diminuída. Aí eu vou fazer assim, uma ressonância. Pacientes jovens com risco elevado de adenocarcinoma de mama, então eu vou associar assim a mamografia. Como é que eu faço então se houver suspeita? Punção por agulha fina, por biópsia, mamotomia, que é feita com uma agulha mais grossa, biópsia incisional, na qual vou tirar um pedaço, ou incisional, na qual vou retirar todo o tecido. Aqui um exame histológico de uma mama normal, onde eu tenho a preservação da relação núcleo-citoplasma, né? Um exame citológico daquele material aspirado por agulha fina, e aqui uma alteração no núcleo-citoplasma, a cromatina se torna mais densa, perda da coesão entre as células você pode ver que tem um afastamento, tem uma alteração, então é possivelmente uma área de metaplasia nessa região, consequentemente deve ser necessário uma investigação melhor ou até mesmo realizar um tratamento apropriado para esse caso. Então, um exame histológico de uma biópsia, de uma aspiração por agulha, talvez seja necessário um outro exame para complementar, mas podem ver que ele tem relação no citoplasma alterado. Aqui, entre o quarbiópsia e a mamotomia, a diferença é o tipo de agulha. Uma é feita por uma pistola que eu vou disparar e aspirar o tamanho do nódulo. A outra eu vou dirigir para o ultrassom, uma agulha a vácuo, retirar um fragmento e mandar em um tumor menor e mandar para histopatológico. Os cistos mamários podem aparecer em qualquer idade. A maioria desses cistos, se for benigno, eles desaparecem durante o próprio ciclo. Uma incidência de cistos podem ser complexos, né? Pode ter componente misto e vai necessitar, sim, uma exerese, um estudo histopatológico. A grande maioria tem conteúdo hemorrágico e se houver cápsula vai haver uma recidiva. Se ficar cápsula, ele pode ter uma recidiva maior, em torno de 3 vezes ou mais. Caso seja necessário fazer uma cirurgia, tem que observar preceitos básicos. A cirurgia conservadora é para tumor menor que 3 centímetros, a lesão é única, o volume mamário permite que eu faça isso, e eu tenho uma mamografia prévia. Eu preservo a margem cirúrgica, além daquele tecido que eu retirei, que era maligno ou suspeição de maligno, eu tiro uma borda cirúrgica livre, ou seja, eu tiro uma parte de tecido benigno para ter certeza que não sobrou nenhum tecido neoplásico residual. Eu tenho sim uma boa resolução estética na cirurgia conservadora. Eu posso complementar com radioterapia na mama residual para evitar que haja reincidência e vou ter um segmento e acompanhamento nessa paciente. O estadiamento eu não vou ler para vocês. Eu tenho NN, né? T de tumor, N é comprometimento de linfonodos e M de metástase. Lembrar que as principais metástases, no caso de mama, era para osso, pulmão e fígado. Lembrar que o pior prognóstico é no quadrante inferior interno, que drena a parteira mamária interna, que drena para o sistema ásico, que drena para o sistema torácico, e poderá dar metástase à distância. Essa pré-científica é segundo fontes históricas, né? Antes de Cristo já existiam relatos de tratamento para neoplasia mamária, onde a mortalidade era alarmante. Em 1854, seus trabalhos, Haut escreveu, né? Ele tem mais 2 nomes antes, William Hausset, mas tem o primeiro que eu esqueci, Stuart William Hausset. Ele escreveu um procedimento cirúrgico que teve sucesso. O que ele consistia? Consistia em retirada total da mama, uma mastectomia, retirava a mama toda, retirava o peitoral maior, o peitoral menor, linfoadenectomia maxilar
E ele não entendia bem quando havia metástase à distância, porque não tinha mamografia, não tinha meio diagnóstico na época. Então, ele tirava tudo, mas se eu tirei tudo, por que deu metástase, por exemplo, pro ovário? Por que tem metástase para o osso, para o pulmão? Porque estava em estágio avançado. Mas ele obteve sucesso, sim, com esse tipo de cirurgia, né, na época. Então, foi os primórdios, né, foi o início, quando começou os tratamentos. Então, um grande cirurgião, ele não é bem compreendido, né? E o sucesso era avaliado em relação à recidiva local, porque às vezes sobrava algum tecido que ele não retirou, então tinha recidiva. Além disso, poderia haver metástase para outros órgãos. Aqui é uma mastectomia House, o que ele faz? Retira toda a mão, todo o complexo areolo papilar e faz esvaziamento axilar. O problema principal é aquilo que eu falei para vocês: linfedema, edema de membro superior, infecção e ter que amputar o membro superior para que haja uma sobrevida dessa paciente. Uma paciente estava livre, sim, da patologia. Poderia haver recidiva, sim. Em caso metastático, o paciente ia óbito, não tinha jeito, né? Mas não era bem compreendido. Então, é o primeiro relato de uma cirurgia bem sucedida. Então, o que é mastectomia House? Mastectomia total, radical, retirada da mama, linfonodos axilares, retira-se o peitoral maior, retira-se o peitoral menor. Principal complicação, linfedema de membro superior, do órgão ou do lado cometido. Depois viu o Patent de Merola, que ele observava, ele fazia o que o Klaus fazia. Fazia mastectomia radical, mas ele abria a mão, ele olhava e, esse músculo tá bom, o peitoral menor tá bom, não tá comprometido, vou deixar ele. Só vou tirar o peitoral maior e vou retirar tudo. Então ele fazia uma cópia do outro, só que ele não retirava o peitoral menor. O Madden olhava tudo e falou, não vou tirar nada, para quê? Se o peitoral menor e o peitoral maior tá bom, não tem problema. E além disso, aqui nessa mastectomia, pode ser colocado assim, uma prótese de silicone para melhorar a qualidade, né, da mama dessa paciente. Pode ser feito intraoperatório, o problema é que demora muito. Quanto mais você expõe o paciente no tempo cirúrgico, tem maior risco de infecção, maior risco de complicação. Pode ser feita uma segunda fase, reconstituição, uma prótese de silicone, ou dobrar um retalho do grande dorsal, caso ele não seja retirado, ou ainda do reto do abdômen, tá? Então, ele achava que ele evoluía de maneira escalonada, podia sim ser apenas regional e sistêmica. Então, ele retirava os linfonodos regionais para não haver disseminação sistêmica. Se houvesse sistêmica, possivelmente não teria tratamento, o paciente iria a óbito. Então, depois surgiram os procedimentos mais conservadores, com a melhora da sobrevida. E nessa época, quando ele fazia mastectomia total, às vezes tinha que fazer torectomia, além da linfodenectomia da própria cadeia mamária interna, amputar membro superior para que o paciente sobrevivesse em risco das possíveis complicações cirúrgicas. Aí veio o Veronese, em 1970, no Instituto de Milão, que propôs avaliar o linfonodo sentinela. O que é linfonodo sentinela? Eu falei no início para vocês. É aquele para qual drena a linfa, o primeiro órgão que drena a linfa da mama. Se eu tenho um tumor no quadrante superior externo, por exemplo, eu quero saber se drenou para aquele quadrante, se passou por ali, se houve metástase. Então, o que eu faço? Uma biópsia daquele linfonodo. Se aquele linfonodo não estiver comprometido, sua conexão com a internet está instável, não é possível que esteja instável. A velocidade aqui não está, não. Se não tiver comprometimento daquele quadrante, se não passou por ali, por aquele linfonodo, eu não preciso fazer esvaziamento axilar. Eu faço apenas uma segmentectomia ou retiro todo aquele quadrante, uma área de tecido sadio, e aí depois esse quarte aqui não está todo, teria que ter um mais, quarte, seria quadrantectomia mais radioterapia. Radioterapia o quê? Da mama residual, para evitar recidiva. Vamos ver o que fala aqui no procedimento. Procedimento radical que faz o quê? Excisão completa com monobloco da lesão circundada por um tecido mamário sadio. Então, eu tiro o tecido comprometido, mas um tecido sadio. Para quê? Para preservar aquela área sadia. Preserva borda livre, borda que não está doente. E face do peitoral subjacente e pele que recobre a lesão. Pode-se fazer uma linfadenectomia total se houver comprometimento desse linfonodo e radioterapia na mama residual. E se não houver comprometimento? Se não houver comprometimento, não tem necessidade. E ele demonstrou que a taxa de sobrevida era igual às obtidas com a mastectomia total a Hausted. Então, ele veio revolucionar o tratamento
cirúrgico da mama. Então, não precisa tirar tudo. Eu tiro aquela área que está comprometida. Então, não precisa tirar, fazer uma mastectomia total. Só vou retirar o tecido comprometido. Né? E teve boa evolução e bom prognóstico. Cada vez mais cirurgias conservadoras vêm sendo feitas. E quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. O procedimento radical visa o quê? Na segmentoectomia. Retirada de monobloco da lesão, circundado por um tecido sadio, semelhante ao anterior, né? Face do peitoral maior subjacente que recobre a lesão. E radioterapia na mama residual, ou seja, naquilo que sobrou, para evitar a recidiva. Aqui eu faço uma incisão em cunha, vou marcar, vou delimitar meu linfonodo sentinela, que por acaso está colorido aqui por azul de metileno, um radiofármaco. Vou retirar esse tecido, vou retirar o tumor todo, vou avaliar através de biópsia de congelamento na sala se ele está comprometido. Se ele não está comprometido, eu só tiro esse segmento aqui e acabou, não vou mexer aqui na axila. Se ele estiver comprometido, sim, esvaziamento axilar. E se houver necessidade, sim. Se eu só mexer aqui, cadê meu mouse? Sumiu. Não está indo. Aqui. Marquei, retirei, delimitei, retirei o linfonodo, fez biópsia de... não está comprometido, não. Então, vou ressecar essa área onde tem o tumor, uma parte de pele sadia. Vou botar um dreno aqui, porque vai drenar seroma, esse dreno de sucção vai ficar aí uma semana drenando, nos 2 primeiros dias 100, 200, 300 ml. Depois a paciente volta uma semana depois e eu tiro o dreno. Que drena linfa, seroma, sangue, né? E eu faço encaminhando para oncologia para fazer uma radioterapia para evitar que ocorra recidiva nesse local. Quando eu faço isso? Quando eu tenho boa relação nódulo-mama. Então, mas se a mama for muito grande, bem, e se a mama for pequena? Vai depender do tamanho do tumor ou do nódulo. Funciona muito bem para tumor menor que 3 centímetros. Não tem ausência de contraindicação para fazer uma radioterapia complementar ao tratamento. O tumor não é multicêntrico, ele é localizado, ele não tem multifoco, só está naquele local. Eu não tenho ausência de outros fatores de risco para recidiva local, então eu posso fazer esse tipo de procedimento. Para que eu visualizo o linfonodo sentinela? É aquele primeiro que drena a linfa, né? O linfonodo onde drena a linfa mamária. Se o primeiro linfonodo não está comprometido por metástase, então não tem que esvaziar gânglio axilar. Para que eu mexer no axila da paciente se eu não tenho nada? E se eu mexer, quais são as consequências que vai ter? Eu vou ter um linfedema, né? Se eu mexer, eu vou ter infecção, às vezes até que amputar membro. Então, é melhor eu não mexer. Então, se houve o diagnóstico precoce, não tem comprometimento de linfonodo sentinela, para que eu vou fazer mais coisa sem necessário? Não agravar aquilo que já está ruim. Então, eu tenho que tratar do doente sem piorar o quadro clínico dele. Eu tenho que salvar meu paciente. Aqui uma biópsia de linfonodo sentinela por congelamento. Então, os fatores prognósticos, né? O que vai melhorar? A idade do paciente, geralmente acima dos 40 anos, né? Tem risco de recidiva prostatamente? Sim. Mas depende do quê? Do tamanho do tumor, do estadiamento no qual eu achei, presença de linfonodo histológico axilar ou não, o tipo histológico, o grau histológico desse paciente, tem disseminação vascular, ele pegou sistema ásico, por exemplo, teve disseminação linfática, já pegou osso, já pegou fígado, aí não tem jeito. Então, o prognóstico é ruim, né? Tem fator receptor estrogênio e progesterona dependente na mama, eu posso usar tamoxifeno para aliviar a recidiva, sim. Vai lembrar que quando eu uso tamoxifeno na dose de 20 mg dia, vai usar por 5 a 10 anos, ele pode levar a hiperplasia endometrial. Eu tenho expressão do oncogênese arbidor, HER2 ou 2-neu. Como é que eu sei disso? Daquele material eliminado, eu faço um exame chamado imunohistoquímico, para saber se eu tenho oncogênese presente. Se eu tivesse expressão desse gene imunohistoquímico, eu vou fazer uma terapia para células-alvo que vai melhorar bastante o prognóstico. E o carcinoma ductal infiltrante é o principal envolvido. Falei para vocês que dos ruins é o menos pior. 65 a 80% dos adenocarcinomas, ele é excluído tirando os outros subtipos e tem um bom prognóstico, contratado adequadamente. O tratamento pode ser cirúrgico, um controle local regional e radioterapia, que não vai modificar a sobrevida, mas eu faço local regional e a radioterapia para evitar recidiva. Posso fazer quimioterapia para melhorar a sobrevida
A hormonoterapia eu posso fazer para controle sistêmico, vai alterar a sobrevida e eu posso deixar o paciente livre da doença caso eu pegue em estágio inicial. Terapia de células-alvos quando eu faço um imunistoquímico. A quimioterapia está associada ao diagnóstico precoce, está ligada à diminuição da mortalidade por neoplasia mamária, não está ligada ou não está indicada em lesões iniciais, sem linfonodo comprometido, com fatores de prognóstico favoráveis. Aí eu vou fazer outro tipo de tratamento, né? E que tenha baixa probabilidade de disseminação de células malignas. Então, não tem indicação de quimioterapia se eu tiver, por exemplo, um tumor de 1 centímetro, meio restrito a um determinado quadrante, sem comprometimento de linfonodo sentinela. O que eu faço? Um tratamento cirúrgico, uma segmentectomia, por exemplo, e complemento depois, posteriormente, se for necessário, com radioterapia, e faço acompanhamento dessa paciente. O tamoxifeno é indicado para receptores de estrogênio e progesterona, a dose é essa. Lembrar que na mama ele reduz e no endométrio ele tem receptor, então ele vai causar hiperplasia endometrial, podendo levar um câncer de endométrio, então tem que fazer acompanhamento. É bom para tratar neoplasia de mama, recidivante, para evitar recidivante? Sim, mas é ruim, porque pode atuar no endométrio dessa paciente. Eu voltei? Não sei, deixa eu ver aqui. Associado ao diagnóstico precoce, responsável pela diminuição da mortalidade de câncer de mama, não está indicado em lesões. Eu voltei. O tratamento que age diretamente sobre a terapia de célula-alvo. Age diretamente sobre o alvo molecular, ele é específico, é menos tóxico e mais efetivo. Terapia de células-alvo. Para tumores de mama que representam uma expressão da proteína de transmembrana, igual eu falei para vocês, feito por imunistoquímico, né? Vai constituir um anticorpo monoclonal que atua nessas proteínas, destruindo essas células. E é sempre utilizado para tumores que têm esse marcador positivo e tem um bom prognóstico. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Só vou encerrar aqui a gravação. E à tarde a gente tem aula, tá? Deixa eu voltar aqui. Peraí, tá. Pausar a gravação. Pausar. Não, pausou. Professor, sobre a prova, um amigo meu, ele solicitou, só que ele está bem. Eu teria como ver a prova por ele se ele mandar um documento assinado? Olha só, eu não sei, isso aí vocês têm que ver lá na coordenação. E teu amigo está doente? Eu não entendi. Como é que ele quer ver a prova? É porque ele não vai poder, ele já fez a solicitação de revisão, só que ele não vai poder ir à revisão hoje. Aí ele queria saber se eu poderia ir no lugar dele, a prova dele. O chefe da disciplina de ginecologia e obstetrícia não sou eu, tá? É o professor Oswaldo Aranda. Como nós tivemos algumas alterações nesse período, ele continua sendo responsável. Ele que, se tiver pedido de revisão, é com ele que vocês têm que resolver ou direto lá na coordenação. Eu apenas dou aula, eu não sei informar isso para vocês. Então, vocês teriam que ver na coordenação como é que isso pode ser procedido. Você pode procurar a Alessandra e perguntar para ela, que talvez, se ela não souber, ela vai se informar e orientar vocês como isso pode ser feito para que você faça a revisão da prova do seu colega, caso possa. Eu não sei como é que é isso, tá? E como é que isso vai ser feito, ou como é que tem sido feito, mesmo porque não sou eu que dou revisão de prova. Quem dá revisão de prova é o Aranda, ele que faz as revisões todas. Às vezes eu estou lá presente com ele, a gente fica conversando, embora ele não tenha dado aula para vocês esse período, ele vai dar aula de obstetrícia esse período que vem, ele deu a prova para vocês, e quem dá aula sou eu, Orlando, e Patrícia, mas a revisão de prova, possivelmente, se houver, é feita com ele, ou direto lá na coordenação. Eu não sei explicar isso para você, infelizmente. Se eu soubesse, eu te diria. Eu acho que o ideal seria você conversar com a Alessandra lá na coordenação, que ela tem a resposta para você. Tá bom, muito obrigada, viu? E à tarde, eu não sei quais são as pessoas, qual é o grupo, nós teremos aula prática sobre isso. Na verdade, não é repetir o que eu acabei de falar aqui, é um caso clínico que envolve praticamente todo esse assunto aí. A gente vai distribuir os casos clínicos, vocês vão resolver, e a gente vai discutir entre a gente quais seriam os melhores tratamentos, qual é a classificação, como é que você encaminharia, como é que você classificaria, quais são os fatores de risco, enfim, é isso que a gente vai discutir
na nossa aula prática hoje, na parte da tarde, em relação à neoplasia mamária. E se alguém tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar ou pergunte na sala de aula, quando nós tivermos nossa revisão lá hoje. Nossa revisão não, nossa aula prática, tá? Em relação às provas, eu não sei quanto seu amigo tirou, mas eu tenho que dar os parabéns para a turma de vocês, porque o pessoal, de maneira geral, foi muito bem, tá? Não sei qual é o questionamento, mas todos têm direito de questionar desde que se achem injustiçados pela nota, ou por alguma questão, ou por algum motivo. Então, é um direito que tem de pedir revisão, de pedir vista de prova. Eu só não sei se você pode ver a prova para ele. Mas, isso vocês têm que perguntar lá na coordenação. E o Arando estará lá à tarde, sim, porque ele dá aula junto comigo, mas ele está dando aula para o internato à tarde. Então, ele vai estar lá na técnica cirúrgica. Você pode falar direto com ele. Se houve pedido de revisão, a prova vai estar com ele. Mas aí eu não sei se ele vai poder te mostrar ou não, isso depende da coordenação, porque é de outra pessoa, tá? Desde já meus parabéns, eu não sei qual foi sua nota, mas aos demais aí que fizeram prova, eu achei que foram muito bem nas provas, as notas foram excelentes. Embora teve algumas pessoas que não conseguiram ficar, mas foram muito poucas, eu não me lembro direito o número, mas a grande maioria foi muito bem. Meus parabéns aí a todos os que tiraram 9,5, ou que tirou 10, eu não vou falar o nome dele aqui, mas teve um 10, tá? Dizem que ele é o melhor aluno da turma de vocês, ele conseguiu 10, ele gabaritou a prova. Aí quando eu falei, nossa, tirou 10 aqui, aí a pessoa que estava do meu lado falou, posso conferir? Eu falei, claro, o gabarito está aqui, você confere, você fez, ajudou a fazer a prova, e realmente ele tirou 10. Mas teve vários 9,5, vários 9, vários 8,5, vários 8, alguns 7,5, e abaixo disso eu não me lembro. Mas, de maneira geral, foram muito bem, tá? Então, você vê lá e, se puder, ele puder mostrar, claro que ele não vai deixar um direito que vocês têm de mostrar para o seu colega lá. Tá certo, gente? Então, tá bom. Como nada mais foi dito, nada mais foi perguntado, vocês perguntem para mim na aula prática hoje. Vou dar por encerrado aqui, vou ver quantos participantes tem aqui, que já é a presença de vocês. Deixa eu ver aqui, beleza, ótimo. Ana Beatriz, Ana, Arthur, Danilo, Felipe, Gabriel, Daí, Isabela, Júlia, Lia, Lívia Maria, Luana e mais gente. Enfim, está salvo aqui. Tem a presença de todos que estão assistindo a aula, né? Ou que assistiram. Tá bom, gente? Boa tarde. Vejo vocês hoje na técnica cirúrgica. Gabriel Habib tá balançando o braço aí. Eu ia encerrei aqui, né?